Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Jesus, alegria de Maria, a luz do Espírito Santo esteja com todos nós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma partilha do Evangelho de hoje. E hoje nós vamos meditar a palavra que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Se você está com a sua Bíblia, acompanha. Se não, pausa aí rapidinho, pega a sua Bíblia ou só feche seus olhos para que nós possamos ler e se alimentar da palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim: Naquele tempo, o tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo. Por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão, nessa palavra de hoje, ela nos traz a passagem em que o tetrarca Herodes questiona de quem tantas pessoas estavam falando sobre Jesus. Tantos sinais, tantos milagres, tantos acontecimentos que gerou esse certo interesse e temor diante de Herodes. Isso porque Herodes não era flor que se cheira, né? Herodes é aquele que mandou matar João Batista e entregar numa bandeja. O Evangelho de São Lucas não descreve a morte de João Batista, mas menciona aqui o próprio Herodes confessando o seu crime. Então Herodes, nesse sentido, era esse criminoso que mandou matar João Batista. E diante de tais falas de que talvez Jesus é próprio João Batista que voltou, ou o próprio Elias que voltou, algum dos profetas que tenha ressuscitado, que tenha voltado, e é nesse sentido, todo aquele povo que fala reconhece a autoridade de Jesus, tanto quanto um grande profeta, né? E aí Herodes, ele fica nesse impasse. Quem é esse? E só lembrando que esse Herodes, o tetrarca Herodes, é filho do rei Herodes, que é aquele mesmo rei que quando Jesus nasceu e os reis magos chegam na presença dele, que foi descrito lá no Evangelho de São Mateus, quando os reis magos mencionam que queriam ver o rei que havia nascido, ele se sente invadido porque dizia: eu sou o rei. Mas os reis magos não estavam dizendo sobre o reinado daqui, mas o reinado eterno. E aí Herodes, o pai desse Herodes, manda matar Jesus. E quando o anjo aparece a José e manda eles irem para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, ele comete um grande crime e manda matar todos os bebês de sexo masculino até 2 anos. E tem uma grande chacina de bebês que nós conhecemos como Santos Inocentes, como que nós comemoramos no dia 28 de dezembro. E esse Herodes aqui é filho desse Herodes lá. Então percebe que o fruto caiu próximo do pé, né? Então ele continua sendo tão ruim quanto, né? Então ele mata João Batista, que é aquele que anuncia Jesus. Se por um lado o pai quis matar o próprio Jesus, esse mata aquele que anuncia Jesus, João Batista, né? E quer conhecê-lo, porque a palavra de Jesus, os atos de Jesus, o nome de Jesus perpetua e não tem mal nenhum que consegue segurar. E o próprio mal se rende às ações e às obras de Jesus. Muitos interpretam a figura de Herodes como a figura maligna do próprio mal. E ele não consegue pegar Jesus em nenhum momento. No momento onde contribui para a crucificação, o momento da própria glória, permitido pelo próprio Deus,
para que assim se cumprisse a profecia, que pela cruz o Senhor trouxesse essa salvação, a vitória eterna para cada um de nós. Então Herodes, mesmo com todos os seus atos, com todas as ações da sua família, ele não consegue derrotar Jesus, não consegue vencer Jesus e se rende às obras de Jesus no sentido de querer conhecê-lo, como diz a palavra, né? Assim como tantos Herodes nas nossas vidas, né, que tenta bloquear, que tenta nos impedir de seguir aquele caminho que Deus quer para nós. Mas uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, Jesus já nos mostrou o caminho. Ele continua em nós, ele continua nos guiando, continua, e a sua voz, o seu nome, a sua vitória que nos foi dada pela cruz, continua perpetuando a todos aqueles que buscam seguir, a todos aqueles que buscam em Jesus ter esse caminho de paz. Não tem Herodes nenhum que consegue nos segurar, meu irmão, minha irmã. Tanto é que essa passagem está entre dois parágrafos. O parágrafo anterior, no começo do capítulo 9 de Lucas, é o momento onde Jesus envia os discípulos, dando autoridade para anunciar a palavra e para curar. E o parágrafo seguinte a essa mostra os discípulos voltando com grande alegria pelas obras que estão fazendo no nome de Jesus. Isso significa que a figura de Herodes, que tanto mal fez e que buscava parar Jesus, ela fica amassada diante das obras do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, meu irmão, minha irmã, que pelas obras nossas, no nome de Jesus, pela bênção de Jesus, nós possamos vencer e esmagar todos os Herodes que aparecem em nossas vidas. Herodes de pecado, de cansaço, Herodes de tribulações, de perseguições. A todas estas o próprio Jesus passou e venceu, e o seu nome continuou na figura própria de Jesus e naqueles que ele enviou. Eu e você somos esses enviados de Jesus. Continuemos as obras dos discípulos que somos, assim como os apóstolos o foram, anunciando a palavra, proclamando a cura, trazendo a paz, trazendo o nome de Jesus, para que mesmo os Herodes se rendam e perguntem: quem é este? Quero vê-lo. Eis o Senhor que servimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente e abençoada semana para você, para sua família e para todos os seus.